ano, né? Foi muita coisa não, mas contar um pouquinho aqui, fazer um pouco dessa retrospectiva que nós estamos vivenciando ainda esse ano. Deixa eu ver, tá todo mundo aí conseguindo ver. Nós tivemos aí tantas novidades, né, gente? A cada semana, a cada pronunciamento, ai meu Deus, né? E agora, o que vai acontecer e tudo mais. E todas essas diretrizes e resoluções que eu acho que começam a contar um pouquinho como que vai ser a educação daqui para frente. Eu senti esse ano que muitas escolas ficaram assim, né? Durante um bom período, principalmente no primeiro semestre, eu não vejo a hora das aulas de voltar a ser tudo como era antes, né? De voltar para a escola, de voltar à vida normal, de voltar para a minha escola e tudo mais. E eu falei diversas vezes sobre que a gente não voltaria para esse lugar, né? Que a gente teria que construir um novo lugar, um novo espaço. E por vários fatores. Porque nós tivemos muitas quebras de paradigmas. A quebra do olhar, né, daquela resistência e tudo mais, da família. Então, o ano passado, desde do início do Viva, mesmo no colégio eu já sentia muito isso, né? Mas falando aqui do Viva, muitas escolas tinham essa preocupação sobre a resistência da família, né? Mas meus pais não, e aqui meus pais não entendem isso não. Não, isso não é para minha escola, né? Então via uma distância muito grande entre essa inovação que a gente apresentava ali, que nós estávamos propondo e tudo mais, e o olhar dos pais, das famílias e tudo mais. E aí, de repente, tudo que estava tão distante fez assim, né? Aquele abismo virou uma pontinha, né? Um espacinho que foi só dar um pulinho, e aí estava todo mundo, de repente, lá do outro lado. Assim como para os professores também, para a gestão, né? Também. Então, e aí, uma coisa é quando a gente fala, não, eu penso, eu imagino, né? Isso é uma tendência. Eu gostaria que a minha escola fosse assim. Eu acredito neste formato. Eu quero trabalhar dessa maneira. E aí você pensar em mudar aí de lugar. E outra coisa é quando você tem uma BNCC, por exemplo, que traz todo o embasamento, toda a estrutura dela fomentada ali, a questão das habilidades e competências, por exemplo, né? Então, isso te fortalece muito mais em termos de pedagógicos mesmo, né? Então, te dá uma fundamentação numa discussão, num diálogo ali com a família, por exemplo, te traz um embasamento para falar, olha, nós vamos por este caminho, por isso, eu tenho um porquê, né? Você tem um documento oficial que te fundamenta, que traz todo um porquê aí por trás, né? Então tá aqui, ó, esse documento que precisa ser seguido, onde as escolas são regidas por esse documento, e ele diz aqui que a gente tem que trabalhar, por exemplo, com base em habilidades e competências. Então, isso tudo já te fortalece no seu discurso ali com a família e tudo mais. E aí, em 2020, nós temos, então, essa ruptura e essas diretrizes, essas resoluções e todo este cenário que nos coloca completamente num outro lugar. Então, de que forma que tudo isso movimenta a escola e faz com que a gente consiga ter um discurso e uma facilidade agora muito maior para poder explicar para a família, explicar para os pais
como que nós vamos trabalhar a partir desse momento, né? Como que a escola fica em 2021. Então, olha só, lá em março, quando as escolas ficaram perdidas e, né, todo mundo, meu Deus, e agora e tudo mais, e aparece lá a portaria, no dia 17 de março, que substitui as aulas presenciais pelas digitais. Então, no primeiro momento, as escolas ficaram, muitas escolas acabaram indo para as férias, né? Começaram a dar férias para conseguir se organizar, para entender como que iria trabalhar, para as professoras se organizarem, adaptarem planejamento e tudo mais. Então, foi todo aquele momento de adaptação. Agora, em outubro, nós tivemos uma diretriz do Conselho Nacional de Educação que fala, outubro não, julho, na verdade, que fala sobre a formação de professores. Então, quer dizer, o MEC, ele identificou ali a necessidade, quer dizer, quando acontece tudo isso, aí a gente se depara com professores que estão muitas vezes desatualizados ou que estão ainda presos a um formato 100% presencial. E aí, quando eu falo no 100% presencial, é claro que nós não imaginávamos lá na educação infantil trabalhar num cenário online, né? Mesmo no ensino fundamental 1, como assim a gente vai trabalhar? Como que... E a afetividade fica onde, né? E o socioemocional e a questão social da criança fica onde? Então, claro que ninguém imaginava tudo isso. Mas o quanto muitas ferramentas, muitas plataformas, enfim, já existiam, já estavam aí disponíveis e a gente nem conhecia, nem sabia do que estava se falando, né? Então, aí o MEC entende a necessidade, então, dos professores revisitarem, né, voltarem, vamos dar uns passinhos atrás e fazer uma atualização pedagógica, vamos olhar para a tecnologia em sala de aula, se tem tanta gente, se tem tantos estudos, se tem tantas empresas, startups, trazendo soluções tecnológicas para a educação, por quê, né? Então, se não fizesse sentido, se não tivesse, se não fosse de fato algo que trouxesse uma solução plausível, não teria, por quê? Não teriam tantas oportunidades, não teriam tantas ferramentas, aplicativos e tudo mais, inclusive para alunos de inclusão, né, para autistas, para síndrome de Down, enfim, tantas coisas que já surgiram, até de correção de, como é que fala? Redação, né, onde se faz um mapeamento, por exemplo, do que o aluno está errando, dos erros ortográficos, gramaticais, da vírgula, de pontuação e tudo mais. Então, mostrando, identificando ali para o aluno, olha, onde você precisa estudar mais, né? Ajudando. Estuda a inteligência artificial. Então, olha só, a inteligência artificial a favor da aprendizagem. Então, a gente não está falando aí de colocar um robô na sala de aula para dar aula, né? Em substituir o professor por um robô. Então, às vezes a gente coloca um estigma, a gente coloca, a gente já rotula, né? Ah, não, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, tudo. E aí você coloca uma venda e você acaba se fechando para novas oportunidades. Então, o quanto é importante a gente não ficar tão preso a isso. E aí, tanto que sai aí, então, essa diretriz trazendo a importância, e aí dando esse puxão de orelha também para o professor, né, falando, reiterando a necessidade do professor, olha, porque quando ele se formou lá atrás, isso não tinha, as coisas mudaram, a necessidade mudou.
Então, o quanto é importante voltar para a sala de aula, voltar a estudar, conhecer outras metodologias de ensino, outras abordagens mais atuais, né? E como que a escola também vai promover essa atualização pedagógica. Então, são todos situações que a gente tem que pensar em como que a gente vai oportunizar, enquanto escola, como que nós vamos oportunizar para o professor toda essa atualização, como a gente vai oportunizar essas ferramentas, essas plataformas, como que a gente vai se posicionar em relação a isso, né? Eu me lembro ano passado, em uma das feiras que nós fizemos, foi em setembro, mais ou menos, que era uma escola, eu acho que ela tinha educação infantil e fundamental 1, e aí uma diretora, ela veio e falou assim, pelo amor de Deus, esse material tem tablet? Nossa, eu não quero nem ver, né? Porque nós tínhamos o tablet, ela nem quis ouvir falar. E assim, e o tablet, ele é uma ferramenta para acessar o conteúdo teórico lá, os vídeos, né? Para acessar lá o Viva Digital. Ele é um caminho, ele é uma parte do processo. Só que o nosso, o nosso primeiro pilar no Viva, a primeira parte da trilha de aprendizagem é justamente o vivenciar. A gente fala tanto da aprendizagem, de passar pelas mãos, da criança vivenciar, da experiência, né? Da criança aprender pelos 5 sentidos. Então, dela cheirar, dela sentir, dela ter contato com aquilo, de fazer sentido, dela sempre utilizar o conhecimento teórico, desse conhecimento, ele vir para trazer o embasamento, para responder uma dúvida, para trazer uma solução, né? Para que aquela aprendizagem seja significativa, piriri, parará, tal. E aí, quer dizer, ela já desconstruiu, olha a venda, né? Eu não quero nem saber. Tudo que remeta à tecnologia, para mim, não serve. E aí, como será que ficou essa escola esse ano? Né? Então, eu sempre acredito que os extremos, eles são muito complicados. Né? Todos os extremos, eles não são saudáveis. A gente tem que saber equilibrar. Né? Então, acho que isso é uma questão importante. E aí, uma das reflexões que a gente traz é, será que tudo que aconteceu na educação em 2020 é novidade? Né? Então, tudo isso, é claro que todo esse cenário de escolas fechadas é uma situação muito pontual e que sem precedente. Mas será que é tudo novidade? Então, trazendo só uma pitadinha aqui dentro do Viva, assim, sem sair muito longe, a gente trouxe um olhar aqui, né? Como que nós já vínhamos falando desde 2018 e em 2019, nesses eventos, nessas feiras, nas palestras que nós tivemos, tudo, nós trazíamos ainda como uma tendência, por exemplo, o ensino híbrido, né, como uma forte tendência na educação. As TICs, que são as tecnologias aí de informação e comunicação, que é o tablet, que são todas essas ferramentas, todas essas tecnologias que estão disponíveis e que podem ser utilizadas a favor da aprendizagem. Né? Então, a gente não está falando aqui de substituição, a gente não está falando de trocar o quebra-cabeça físico por um quebra-cabeça digital. Né? Mas como que nós podemos incorporar, como a gente pode unir esses dois mundos, que a gente não pode negar o quanto o mundo digital faz parte dessa geração alfa, faz parte essa geração que hoje se encontra dentro da escola, quanto eles já pensam de forma muito digital, né? Para eles é tudo muito intuitivo, eles não sofrem como a gente para pensar, ai, como é que faz isso mesmo, né? Então, tem que fazer assim, tem que fazer... Nosso pensamento ainda é analógico. Então, a gente
se adapta, nós estamos aprendendo, então para nós dói mais, né? A gente tem um processo diferente. E para eles, eles já nasceram com um tablet na mão, então é um outro cenário completamente diferente. E nós falávamos também muito sobre as metodologias ativas e todas as abordagens aí em metodologias ativas, como essa questão da própria aprendizagem por projetos, que no ensino online fez muito mais sentido para os alunos, né? Nós falamos muito esse ano sobre não transpor, que o ensino híbrido não é transpor ou o ensino online, a aula tradicional, a aula presencial para a aula online, né? Mudar só o ambiente, do ambiente físico para o digital, né? A gente tem que mudar também a forma, mudar as ferramentas, porque é um outro espaço, é um outro ambiente. Então, algumas adaptações, elas foram necessárias também, né? E aí, muitas escolas que sofreram mais para fazer para fazer a aula online, é porque ainda ficou muito presa nisso. Ah, mas eu estou tentando, não, para mim não funcionou fazer aula online, né? Mas que tipo de experiência, como é que foi feita essa aula online? A gente imaginar que o aluno ele vai ficar só assistindo aula, e isso eu falei bastante sobre conversar com os pais, para o pai também entender que as 4 horas de aula que o aluno fica dentro da escola, ele não fica sentado olhando para a cara do professor, né? Essas 4 horas, elas são compostas por vários momentos. O momento do parque, o momento do lanche, do brinquedão, o momento lá da quadra, do jogo simbólico, né? Então, são vários das aulas extras, da aula de música, enfim. Então, ele é composto por vários momentos e tudo mais. Então, lá em 2019, a gente trazia tudo isso como uma tendência. E, de repente, em 2020, tudo que a gente falava se tornou realidade. Então, acabou acontecendo aí o ensino online, remoto, o uso das tecnologias, né? Essas TICs, todas acabaram entrando abruptamente para dentro da sala de aula, e aí o professor ele teve que se adaptar de uma forma muito rápida a tudo isso, e as metodologias ativas, de fato, viraram uma realidade, porque o professor não estava ali do lado do aluno, né, para ajudar, para pegar na mão, para acompanhar. E aí, esses alunos que precisavam e que não tiveram esse acompanhamento, foram os que mais sofreram, os que ficaram mais desmotivados e que muitas vezes que os pais acabaram desistindo, não, deixa, o ano que vem volta, né? Então, eu não sei se aconteceu isso por aí, mas eu ouvi de muitas escolas esse mesmo discurso, que o pai acabou desistindo. Ah, não, o ano que vem vai, porque eu não dou conta, eu não consigo ensinar, porque esse aluno estava muito dependente. Quando a gente fala lá da autonomia do aluno e tudo mais, e aí denuncia exatamente a incapacidade da escola de formar o aluno autônomo. Aí tá lá, né, no projeto pedagógico, tá lá no site, tá lá na parede da escola, formar um aluno autônomo, que saiba conviver em sociedade, que possa fazer suas próprias escolhas, né, preparado para o mundo e piriri, parará. E aí, de repente, quando esse aluno ele precisa tomar decisão, por exemplo, quando ele precisa ter uma atitude autônoma, aí a gente descobre que, na verdade, ele não tem essa autonomia toda, né? E aí, onde está o problema? Onde que a gente está errando, então? Né? Então, acho que tudo isso são pequenos pontos que a gente tem que parar, olhar para dentro e, de fato, colocar luz para refletir. Né? Não adianta continuar tapando o sol com a peneira e fingindo que não está vendo. Mas de que forma, quais são as estratégias que nós vamos utilizar daqui para frente? Quais são as defasagens que nós identificamos aqui? O nosso aluno, ele de fato correspondeu àquilo que nós esperávamos, né? Ele conseguiu ser autônomo?
através daquela avaliação diagnóstica. Será que ele conseguiu isso, 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 isso? De repente você tem um mapeamento, você tem uma avaliação ali que você fala, poxa, tá aqui tá um aspecto que a gente precisa desenvolver. Pode ser vários. E a gente pode ter que desenvolver aos poucos, né? Vamos olhar uma coisa por vez, não tem problema. O importante é que a gente consiga identificar e começar a desenvolver isso ao longo do próximo ano, né? E aí, a gente olhando agora, começando a projetar 2021, nós provavelmente, né, teremos aí os 3 cenários. Acredito que nós iniciemos o ano no ensino online ainda, remoto, muito provavelmente. Alguns estados talvez já iniciem no híbrido, com um percentual da escola dentro da sala de aula, um percentual ainda em casa, né? E aí depois, aos poucos, migrando para o presencial, para o 100% presencial. Mas são os cenários que nós temos de olhar. Eu ainda converso com algumas escolas, hoje é dia 9, né? Hoje é dia 9 de dezembro e eu ainda estou conversando com algumas escolas que ainda não mandaram rematrícula, por exemplo, ou que ainda não tiveram rematrícula. E isso me preocupa. Por que essa escola ainda não teve rematrícula, né? Será que o pai está tendo confiança? Será que ele está seguro de como que a escola vai se posicionar em 2021? De como que a escola vai trabalhar em 2021? Como que a escola está se colocando? Olha, independente do cenário, nós trabalharemos assim, assim, assado, nós temos este plano, nós trabalharemos. Se o cenário for aula online, será desta forma, se for híbrido, será desta forma, e se for presencial, será desta forma. E aí, o ano que vem a gente vai ter algumas formações sobre ensino híbrido, porque esse ano ele ficou muito... Ele foi trazido num momento até né, muito difícil para todo mundo, mas ele foi trazido de forma muito superficial e pobre, né? Pobre da quantidade, do quanto ele realmente, de quantas possibilidades tem dentro do ensino híbrido, né? Do que é de fato ensino híbrido, na sua essência, de como ele foi pensado. Porque em nenhum momento o ensino híbrido foi pensado metade dos alunos em casa e metade dos alunos na sala de aula, né? Em ter uma parte remota com a professora falando, então, com a sala equipada, isso não é ensino híbrido. Eu denominaria talvez de ensino parcialmente presencial, né? Porque uma parte dos alunos estará presencialmente, mas não é ensino híbrido de fato, né? Mas trazendo aí o contexto e a nomenclatura que está sendo de fato utilizada. E aí, até para trazer esse bate-papo e um pouco mais desse contexto, né? E desse conceito de ensino híbrido, um artigo que eu escrevi lá em setembro, dia 16 de setembro, foi publicado na revista Direcional Escolas, em que eu falo sobre o ensino híbrido para além da pandemia, né? Então, que, na verdade, um pouco antes eu já tinha escrito sobre que o ensino híbrido, o ensino pós-pandemia seria híbrido, que ele seria mesclado, né? Uma parte presencial, outra parte online e tudo mais, não exatamente nesse contexto de 50 a 50 ou 30% só de alunos dentro do presencial, dentro da sala de aula, mas aqui, por exemplo, nesse texto, eu conto um pouquinho sobre essa
possibilidade, né, sobre o que é de fato e tudo que abrange o ensino híbrido. Então, a questão da personalização da aprendizagem, da autonomia do estudante, da gestão de tempo e de conteúdo. E aí a gente fala aí do aluno que ele consegue ir além e daquele aluno que talvez precise assistir 2, 3 vezes ou ler 2, 3 vezes aquele texto, né, que ele tem um ritmo diferente dos demais, assim como o outro tem um ritmo também diferente, só que mais rápido, né? Então, são ritmos diferentes de aprendizagem. A exploração de diferentes espaços de aprendizagem também, ritmo de aprendizagem de cada aluno, enfim. Então, como que a gente consegue otimizar mais esse tempo de sala de aula, como que eu consigo trabalhar o conteúdo e contextualizar e fazer uma aula dinâmica e dar conta do conteúdo dentro do bimestre, quer dizer, e aí a gente vai jogando tudo isso no colo do professor, né? E o professor tem que se virar e nem sempre ele vai realmente dar conta de fazer tudo isso, a aprendizagem contextualizada, significativa e vivenciada e tudo mais, e ao mesmo tempo trazer esse conteúdo da forma como a gente trazia antes. Então, a gente tem que pensar no modelo como um todo. Eu sempre falo muito sobre esse ecossistema da escola. Quando a gente fala em metodologia ativa, quando a gente fala numa escola inovadora, num currículo inovador, a gente tem que pensar a escola como um todo. Não é só dentro da sala de aula, até porque, quando a gente fala em metodologia ativa, a gente não está falando de sala de aula, né? A gente está falando da aula, que pode não acontecer dentro da sala. Ela pode acontecer em qualquer ambiente da escola. E aí todos precisam estar cientes disso. Eu trouxe... Nós fizemos aqui também um outro... Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a curva da mudança. Então, isso em administração, né, em outras áreas, como nós somos da área da pedagogia, a maioria aqui pedagoga, então são termos que nós não estamos muito acostumadas, né, porque são vistos lá na faculdade de administração, em outras áreas. E aí, a curva da mudança, ela demonstra aqui toda mudança estrutural, né? Uma mudança seja numa empresa, né? Uma mudança de conceito, mudou a presidência, ou a empresa está implantando uma mudança, né? Seja conceitual, então era uma empresa que agora está trazendo uma questão sustentável, por exemplo, e ela quer mudar comportamentos. Então, toda mudança, ela leva um tempo, porque ela é processual, né? A gente não consegue mudar a chavinha. Primeiro porque a gente está falando de pessoas, e a gente não domina as pessoas, nós não dominamos o pensamento do outro, o comportamento do outro e tudo mais. E aí a gente tem também a mudança de o olhar, essa questão de uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você internalizar essa mudança e passar a ter comportamentos que reflitam essa mudança. Então, por exemplo, eu concordo, eu acho que tem que ser sustentável, porque, gente, senão a natureza vai acabar, né? A gente tem consciência disso. A gente tem consciência lá do aquecimento global, da camada de ozônio, da importância da sustentabilidade, que os recursos naturais são finitos, que a gente tem que reciclar, piriri parará. Ai, mas fazer reciclagem em casa não funciona, porque o lixeiro, porque a logística acaba não dando certo. Então, assim, eu tenho a consciência, mas eu não faço a minha parte, né? E aí, então, tem muitos fatores que envolvem essa mudança. E aí nós construímos aqui a curva da mudança dentro da escola, que é um dos segmentos mais resistentes que tem
a mudança. Porque ele envolve muita gente. Envolve a gestão, envolve o professor, envolve o aluno, envolve a família, né? Especialmente a escola particular, que aí ela depende do aluno, a gente precisa da família, e aí incorporar essa mudança e fazer o pai confiar e tudo mais, então é um processo. Só que essa mudança, esse ano, ela teve que acontecer, né? Então foi o único jeito, a única forma foi essa. Então nós construímos aqui, como que foi esse ano? Então, primeiro, e aí nós temos aqui esse eixo, que é o gasto de energia, né? A maior energia aqui, e de tempo. Então, primeiro acontece o choque. Toda mudança, no primeiro momento, ela gera um impacto, esse choque. Então, seja quando ela vai ser informada para os professores, para os pais, no nosso caso aqui foi geral, né? Porque avisou para todo mundo de uma vez, as escolas vão fechar, né? Então, o primeiro impacto foi o fechamento das escolas. Aí, primeiro passo, o passo seguinte, passou o choque, veio a negação. Algumas escolas entrarão em férias, não, vamos dar 30 dias de férias, é o tempo, não, eu acho que vai durar aí uns 15, 20, no máximo 30 dias, daqui a pouco as coisas já vão começar a se normalizar, tal, tudo já volta ao normal, né, que foi que eu comecei aqui a falar. E tem gente que ainda está nesse lugar, que ainda está falando, não, o ano que vem vai voltar ao normal. Daqui a pouquinho volta ao normal. Alguém abriu o microfone? Não, porque eu não vejo vocês, né? Ninguém aqui? Tá bom. Não, não é aqui. Cadê? Tava aqui no WhatsApp da K. E aí veio essa fase da negação. Abrir o microfone, alguém quer falar? Não? Então veio a negação. Depois da fase da negação, vem a frustração. Gente, isso não foi eu que coloquei, tá? Isso daqui, ó, o choque, a negação, a frustração, está nesse estudo, né, dessa curva de mudança. O que nós fizemos aqui foi identificar dentro do ano, dentro do nosso cenário, em que momento nós vivemos cada momento dessa curva de mudança, tá? Então, isso é o que toda empresa passa. O choque, a negação, a frustração. Qual foi a frustração aqui para nós da escola? O governo, não, porque esse governo está errado, porque não devia ter fechado, essa revolta, porque não, a gente tem que ir lá, a gente tem que fazer abaixo-assinado, né? Nós tivemos grupos que fizeram abaixo-assinado, foram até Brasília entregar na mão do presidente. Então fizeram vários movimentos aí numa tentativa, né, de mudança desse cenário e tudo mais. Não, a gente tem que falar com vereador, com quem conhece algum prefeito e, enfim, vamos ter que falar com os tomadores de decisão, né, com os prefeitos e tudo mais, para tentar reverter esse quadro. Aí, o quarto passo é a depressão, vem a depressão. Algumas escolas passaram por isso, outras não, alguns mantenedores passaram, outros não, mas entraram nesse processo de, minha escola vai falir, não vai funcionar, não vai dar tempo, não vai dar certo isso, né? Porque os pais, porque aí nesse momento, metade já estava inadimplente, a outra metade já tinha pedido desconto, se não der desconto eu vou tirar.
quantos aqui não ouviram? Bom, o que eu posso pagar é isso. Se quiser aceitar, é o que eu posso pagar nesse momento. Porque senão eu tiro meu filho da escola e ele fica em casa. Não, porque também está me dando trabalho demais, né? E aí, quer dizer, a gente viveu um momento só de... Né? Eu falava que parecia que a hora que a gente estava tirando a cabeça debaixo d'água para respirar, vinha outra onda, né? Então, a gente não estava conseguindo sair e respirar. Então, veio esse momento aí da depressão. Aí, o próximo passo é o da experimentação, o momento da aceitação. Não, tá, não tem jeito, não adianta chorar, não adianta, né, eu ficar deprimida, triste, entrar em desespero, enfim. As férias, já passou o período, não adianta dar mais 30 dias de férias, 60 dias de férias e tal. E aí vem o momento de mudança, de estudos, então eu tenho que buscar aí alternativas e tudo mais. Então começa uma movimentação, tá? Então o que eu tenho que fazer, né? Já que é assim, quais caminhos eu tenho para continuar? E aí vem um momento de reestruturação, de repensar o que eu tenho agora, se me serve, e até de entendimento, né, do quanto eu estava desatualizado, ou do quanto eu posso, a partir desse momento, progredir, evoluir, do quanto tem disponível aí no mercado para eu poder avançar e tudo mais, e já começando a olhar para 2021. E aí a gente vem para a última fase, que é a integração, que é esse momento de incorporar as mudanças, esses aprendizados, depois desse momento todo de estudos. Então, eu estudei tudo que existe, eu me aprofundei, participei de um monte de live, fui atrás e descobri uma série de coisas e enxerguei ali o que me cabe, o que faz sentido para mim, o que eu acredito, né? Aquilo que conversa com a identidade da minha escola, e aí eu vou para esse movimento de então essa tomada de decisão, e a partir de agora é só incorporar e começar a mudar e partir para esse novo movimento. E eu falo um pouco dessa curva da mudança na escola num artigo que eu acho que a Ká vai jogar aí para vocês no link, que acho que foi publicado essa semana até. Ali eu explico novamente cada pilar, né, cada momento. E principalmente para as escolas novas que estão começando agora com Viva, é exatamente esse processo que todo mundo vai passar, né? Que todos os professores vão passar, os pais. Então, eu sempre digo muito que é processual, que a gente, por isso que nós acompanhamos muito de perto, por isso que a gente apoia bastante, a gente está sempre disponível para tirar as dúvidas, a gente está aqui para caminhar juntas, né, de mãos dadas e tudo, porque a gente sabe que alguns professores vão se apropriar, já vão lá para a última fase e vão falar, ai, graças a Deus, eu não vi a hora de mudar. Eu não vi a hora, ai, que delícia essa novidade. Né? E tinham escolas que já estavam nesse processo de mudança, tinham pais que já estavam esperando por isso. Quando a gente faz o bate-papo com os pais, é muito engraçado, porque tem pais que falam, nossa, é exatamente isso. Não, agora sim. Agora meu filho vai ficar nessa escola, agora eu vou realmente dar continuidade e tudo mais. E aí, muitas escolas que falavam, nossa, eu tinha medo lá do meu pai, eu achava que ele ia ser resistente, que não ia funcionar, e no fim, ele acabou aceitando, e eu descobri que foi justamente essa mudança que ele esperava, né? Era esse posicionamento que ele esperava de mim, da minha escola e tudo mais. Então, a gente tem que se despir aí, né, de alguns medos, de alguns paradigmas, quebrar algumas resistências, para dar espaço ao novo, porque o novo é aquela coisa, né, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, então não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo, alguém tem que sair, alguma coisa tem que sair para outra entrar,
né? Então tem que descobrir o que que não me serve mais, o que que não faz mais sentido a partir de tudo isso que aconteceu e que precisa vir novo. E o que que é esse novo? Também não pode vir qualquer coisa, né? Então, o que que faz sentido para mim, para minha escola? O que que conversa com a minha concepção de educação? E aí a gente vai, porque aí sim vai fazer sentido e aí sim a gente vai incorporar de forma verdadeira, né? Porque já que é para mudar, tem que mudar direito, né? Não dá para descer atravessado também. E aí esse ano nós tivemos, como eu falei, né? Agora momento aí de formaturas, momento de fechamentos e tudo mais. Acho que já fazem uns 4 meses que nós estamos, né, cá, nos encontros aqui, nesse momento de troca, nos nosso chazinho. Desde quando, cá? Alguém abriu aí o Tá me microfone? ouvindo? Tá Agora me... tô. Ah. Hoje nós estamos no 18º encontro. Aí, foi assunto, hein, Um gente? pouco mais de 4 meses. Meu Deus do céu, a gente falou, teve assunto aqui. E aí, eu queria, bom, dividir duas coisas, né? Primeiro, perguntar, até entender com vocês o quanto faz sentido a gente continuar. Eu acho que tem que ser bom, tem que ser prazeroso, não tem que ser mais um trabalho, mais uma coisa para vocês terem que pensar e tudo mais, mediante esse ano que já foi tão atribulado com tantas coisas e final de ano a gente já sabe como que é, né? Que é bem puxado e tudo mais. Então, a ideia seria a gente finalizar os nossos encontros hoje para retomar aí em algum outro momento, no ano que vem, possivelmente. E, especialmente, perguntar, né, deixar aqui essa reflexão de qual foi a contribuição dos encontros do Viva, desses nossos encontros aqui, nossos bate-papos, para a sua escola. E aí a Cá está jogando aí no chat um link aqui, que é uma nuvem de palavras, uma ferramenta, olha só que legal, uma ferramenta para vocês colocarem quais foram, né, em 2, 3 palavras, quais foram as contribuições do Viva, desses encontros, não do Viva, né, mas desses encontros durante esse ano para vocês. De que forma que nós pudemos contribuir, né, as trocas, aquilo que vocês também trouxeram, que cada um conversou aqui, trouxe, e que a gente possa fazer aí uma nuvem de palavras, que eu acho que é um momento gostoso para a gente entender o que foi importante, o que ficou de mais significativo de todos esses 18 encontros. E começou num bate-papo, né, Cá? A ideia era, vamos começar, vamos ver quem entrar. E a gente tinha ali 2 pessoas, 3 pessoas, e o grupo foi crescendo, foi ficando uma coisa realmente bem legal, e eu acho que contribuiu, inclusive para nós, né, para a gente também, foram momentos muito enriquecedores. Vamos ver como que está se formando. É tão legal, né, essa construção. Eu adoro. Eu falo muito sobre isso, né, sobre a gente, o quanto é gostoso quando a gente constrói junto. Porque aí não é nem meu, não é seu, não é do outro, é nosso. E é aquilo que nos representa e que nos constitui enquanto grupo. Descobertas, norteamento, embasamento,
inovação, construção, apoio, otimismo, libertadora, motivação. Muito bacana. Adoro. E para a gente foi muito isso também, né? Um espaço de muitas descobertas, onde a gente se conectou com tanta gente, com tantas escolas, ouviu as dores de tantas escolas e foi em cima dessas dores, em cima dessas necessidades, das dificuldades que nós fomos preparando e pensando em cada encontro, pensando aquilo que poderia acalmar, né, o coração aflito. Paloma, acho que desativou sem querer, ativou sem querer o microfone aí da Paloma. Gente, e aí, me contem. Tá lindo, tô gostando aqui das palavras. Cris, Mas e só teve aí? 4 respostas até agora. 4 5. pessoas que entraram? Tem, Ressignificação. tem 20 aqui dentro e só tem 5 que responderam. Tô de olho. Gente, a Camila é brava, viu? Eu sou a mais legal, tá? A Camila é maior braveza. Eu respondi, hein, Camila. Obrigada, Edna. Adorei, adorei. Eu acho que otimismo, né? Eu acho que otimismo é tudo. A gente acreditar e a gente perseverar, acreditar que, apesar de todas as dificuldades, entender que é um cenário mundial, né? Não está doendo só aqui, só ali, está doendo para todo mundo, mas através de um trabalho muito profissional, de um trabalho árduo, a gente vai conseguir e está conseguindo, né, dia após dia, passar por tudo isso, e eu acho que o resultado está aí, né, Edna? Fui eu que coloquei o otimismo. O primeiro encontro que eu tive com você, nesse chá da tarde, você falou, eu sou muito otimista. Foi a primeira vez que eu escutei você falar isso, e isso não me saiu da cabeça. E por várias vezes você fala isso, porque eu sou muito otimista, E isso daí me ajudou muito, muito. Não tirei isso mais da minha cabeça. E foi no momento que eu estava bem triste, naquela fase que eu estava bem triste, e você me ajudou muito com essa frase. Você falou assim, eu sou muito otimista, isso daí ficou marcado para mim. E foi a primeira palavra que eu escrevi, veio na hora. Eu falei assim, isso daí marcou e vai ficar marcado no nosso trabalho daqui para frente, porque eu não esqueci. Eu acho que para tudo tem o seu momento. E para essa nossa nova fase, eu acho que vocês vieram para trazer vida mesmo para tudo, né? Eu acho que nós estamos assim de coração aberto para receber vocês, para receber gás, para receber tudo. Eu acho que é o momento certo. Eu acho que chegou o momento da gente fazer tudo mudar, né? Eu acho que é para crescer mesmo. Eu acho que todo esse 1 ano, né, serviu para a gente refletir. Eu acho que principalmente isso, a reflexão foi o ponto principal. Até que ponto que essa
paralisação trouxe do lado negativo. Eu acho que não trouxe o lado só negativo. Eu acho que nós conquistamos tanta coisa positiva, né? Tanto que nós nos aproximamos da equipe, das crianças, nós observamos tanto as crianças, nós passamos a enxergar as crianças de uma forma tão diferente, com tantos olhares, que a partir de hoje o nosso trabalho vai ser mais rico, eu acho, de uma forma muito mais prazerosa. Eu acho que isso vai ser muito gratificante. Eu acho que nós vamos valorizar ainda mais a nossa profissão. Não só os outros trarão esse olhar para a nossa profissão, mas eu acho que nós também faremos isso, né? Eu acho que vai ter esse lado também. Com certeza, concordo, porque os pais também, né, perceberam o valor, a importância da escola, o quanto o filho sente falta, o quanto a criança sofreu também de estar longe da professora, de estar longe dos amigos, o quanto o professor ele se doa, o quanto ele precisa ter carisma, carinho, cuidado, afetividade, né, para poder ensinar. No professor, não é uma coisa assim, nós vamos lá para trabalhar, não. O professor é professor, né? Ele é sensível, Exato, ele não está ali marcando o tempo dele, de jeito nenhum. Ele faz aquilo de coração aberto mesmo, né? É diferente de outras profissões, Sim, né? Com certeza. Quem trabalha com papéis, não desmerecendo, mas que às vezes, não deu tempo, hoje eu deixo para amanhã. Você não pode deixar o aluno para amanhã, né? A criança ela não pode ficar para amanhã. Então, realmente muda e eu acho que os pais enxergaram isso e essa questão do otimismo, né? E para todos, porque o professor também teve um momento de cansaço, e eu acho que o diretor, o gestor da escola, ele é muito solitário, né? Às vezes a gente não tem nem como fazer, nem como com quem trocar. Às vezes a gente quer tomar a decisão, então, né? Tem hora que você quer chorar, e tem hora que a gente sente chora. Só que aí você chora quietinho lá no banheiro, né? Ou a hora que vai tomar banho em casa, aí você chora, relaxa, no dia seguinte você passa a make e vai plena, né? Porque você não pode transmitir isso para a equipe, a gente tem que, não pode deixar a peteca cair, você tem... E é uma força sobre-humana, porque é sangue que corre nas veias, né? A dor também bate no coração, a preocupação, tudo. Então, nós também somos feitos de sentimentos e tudo mais, e a gente muitas vezes passa por cima. Então, mexeu muito com o emocional de todo mundo esse ano, e eu acho que esse movimento aqui de troca, da gente poder, olha, tá todo mundo no mesmo lugar, né, no mesmo barco, né, sentindo a mesma dor. Então, essa troca, esse compartilhamento até das dores é quase que uma terapia em grupo. Isso, é verdade, é verdade. E querendo ou não, nós precisamos desse momento, desse chá, né? É o momento necessário. Querendo ou não, existe essa aproximação e faz parte querendo deixar bem claro, se for para continuar no próximo ano, é necessário, né? Faz parte do crescimento, vale mais do que sei lá, um curso, muitas vezes. Sim,
essa troca vale muito mais, né? É eu um eu tempinho senti muito isso. que fica guardado ali, isso daí vale muito mais, cresce, eu acho que para a equipe toda, para todos os gestores, para a coordenação, para todos. Eu acho que se você pode participar de todos, tudo bem. Se você não pode, que participe de um ou outro, mas existe essa troca, né? Vale a pena. Que legal, fico feliz, que bom. Às vezes Valeu. a gente toca, a gente fala e toca naquilo que a gente precisa, né? Nem sempre a gente tem consciência. Nos primeiros que eu participei, às vezes nós éramos 4, às vezes 5 no máximo. Hoje você olha 20, 25, não é? Sim. E é assim, Lá no né? comecinho. E como todo trabalho em educação, né? É sempre assim. É uma sementinha. É uma sementinha. E que prospere e que floresça cada vez mais. Então, para a gente aqui do Viva, esse ano foi um ano de muitas conquistas, de muita conexão, de muitas trocas. Assim, eu acho que conhecer, né, pessoas que a gente tem essa sinergia, que a gente conseguiu plantar essa sementinha, mostrar que tem um outro caminho, apoiar. Nós fizemos encontros assim que a gente nem imaginava, por exemplo, falando sobre tecnologia, sobre financeiro, sobre gestão financeira, sobre a questão fiscal, contábil e tudo. E para a gente está tudo bem, está tudo certo. Não tem nada a ver com material didático, não tem nada a ver com o que a gente faz, mas era a dor da escola naquele momento. Era o que a escola estava precisando naquele momento, né? E a gente está aqui para apoiar a escola na dor dela. Em tudo, né? Então, quando a gente se propõe a ser parceiro, é parceiro de verdade. Né? Eu acho que parceiro é isso. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Na Covid. E onde for. Então, não importa onde doa. Né? Se for no pedagógico, se for no financeiro, onde for, a gente... o ideal, né? Nosso objetivo é que a gente consiga dar as mãos e realmente estar juntos, né? Porque eu acho que juntos, de fato, nós somos mais fortes. E aí vieram aí mais palavras gostosas, parceria, segurança, conexão, deixa eu ver aqui, confiança, aprendizagem, o apoio, que eu acho que eu já tinha lido, conexão. Então, nós agradecemos, né, todas vocês por todos esses encontros, por todos esses momentos. O nosso objetivo é, dentro do possível, né, manter esses encontros, esses bate-papos, porque eu acho que realmente fazem toda a diferença, né? Conectar todas as escolas que estão aí em busca de um propósito em comum. Né, Ju? Então, eu gostaria de falar uma palavra. Claro, sempre. Porque você falou que é o último, né, encontro, eu estou com saudade, e você me foi uma grande inspiração, sabe? Assim, obrigada por você ter me acordado, né? Porque às vezes eu estava dormindo, tanto tempo de escola, mas acho que eu dormi. E você foi uma inspiração, um aprendizado novo. E falo com amor. Hoje eu fui arrumar o cabelo e lá eu estava falando, eu percebi assim e deixei ela empolgada, a cabeleireira, porque eu falei com muita empolgação do material, sabe? Falando para ela, porque ela disse que o filho dela está indo para o 3º ano e ela desistiu. O menino não está estudando, ela trancou a matrícula dele e ele não foi para a escola. E eu comecei a falar e eu vi assim que ela ficou empolgada, mas é porque nós falamos com amor, acreditando no material, acreditando na proposta que está sendo, na mudança que está. Então, esse otimismo, como ela disse aí, que você fala muito, então realmente é isso, é acreditar nesse novo, né, nesse novo amanhã, que é 2021,
E que esse otimismo todo, né, com certeza vai dar certo e olhando sempre para frente, não desistir nunca, né? Não deixar a peteca cair. A gente pode o barco querer virar, mas a gente retorna ele de novo e ele flutua novamente. Então, essa proposta eu amei, né? E a minha inspiração realmente você foi mesmo. Obrigada, né? Porque eu estou aprendendo a cada dia, estou tentando passar isso quando eu converso, quando eu falo do material, quando eu tento passar. Então, acho que isso foi muito bacana e eu só tenho que te agradecer mesmo, tá? Se a gente não se for ver mais, né? Sei lá, boas festas, um bom descanso, um bom Natal, um bom ano novo para você. Nós E vamos sucesso para todos ainda. nós. Sucesso para todas nós. Amém, amém. Eu acho que 2021 tem tudo para ser o ano da virada. De fato, o ano que esse ano acho que foi o momento de ressignificar, né? De cair a ficha, de realmente desse despertar para tudo que estava acontecendo, para como que a gente estava trabalhando tudo poxa, o que eu posso fazer de agora em diante? O que vai ser? E é isso, é tão gostoso a gente ter esse brilho no olhar, né? Então, quando a gente, desde o aluno até a equipe, é tão bom a gente acordar de manhã e saber que a gente está indo para fazer o nosso melhor. Sim. Né? E a gente transmite realmente isso no olhar, com a paixão que a gente fala, porque é algo que a gente acredita demais, é algo que a gente não só acredita, mas a gente tem resultados, né? Quando a gente vira, quando os alunos trazem para a gente as respostas, a criança é o maior retorno que a gente pode ter, né? E ontem, acho que foi anteontem, eu recebi de uma aluna no meu WhatsApp, ela já saiu, já está na faculdade, e aí ela me mandou, olha, o que o Facebook me lembrou hoje? Era uma mensagem dela de 2013, que ela colocou, quando se tem a melhor diretora do mundo. E aí uma foto minha e dela, né? Então, são esses pequenos presentes que a gente vai recebendo. Eu também recebi hoje também de uma mãe também, porque amanhã nós temos um drive-thru aqui para entregar umas medalhas e certificado para eles aqui na porta da escola. Então, eu mandei fazer umas medalhas personalizadas, que eles venceram o momento passado, essa pandemia, acabou, e todos vão receber. Então, a gente vai entregar as medalhas para eles amanhã. E a mãe falando assim que foi a melhor escola, que ela entrou esse ano na escola, né? E ela disse para mim no WhatsApp hoje que foi a melhor escolha que ela fez, não se arrepende de ter colocado. Isso é magnífico. Dizer que o caminho está sendo correto, o que se pretende estar fazendo está correto, não está errado. Então, quando um pai elogia isso, ou como um aluno, como você está falando aí, eu também tenho alunos também que estão na faculdade também, aí alunos que são até filhos, têm filhos até. Isso é muito gostoso e gratificante mesmo. Então, para a gente é a maior resposta, né? Então, Sim. eu fico muito feliz. Nós vamos ter um encontro ainda para falar sobre. Esse é aquele pedido que você me fez para a gente falar. Boa! Aqui nada passa batido, meu bem. Aqui Ai, que bom! Que bom! Tudo que você fala aqui, ó, jamais. Ô, Cris, e na Oi? sexta a gente tem com a em Carvalho, a gente tem a apresentação aos professores. Ah, sim. Sexta a gente Você tem. ainda vai ver a gente. Você ainda vai ver. Verdade. Não, eu que tô já querendo férias também, já. Então, não vai ser tão fácil assim se livrar de nós. Calma, meu bem. Oi, Cris. Nós vamos ainda ter um encontro que nós vamos falar, gente, sobre. Nós vamos. A Ju pediu para a gente conversar um pouco sobre como que nós apresentamos o Viva, quando o pai vai conhecer a escola, por exemplo, né? No momento de apresentação da escola e tudo mais. Então, nós vamos fazer um bate-papo sobre isso, tá bom? Aí nós vamos compartilhar algumas dicas, algumas ideias de como que abordagem, como que a gente apresenta, o que a gente fala quando vai apresentar o material. Então, vocês vão receber o convitinho, provavelmente no dia 18 às 16 horas, mas com esse enfoque, tá? Oi, Elzinha! Bem, Cris, estou aqui ansiosa para falar um pouquinho.
É muito difícil para mim ficar ligando a câmera, morro de vergonha, mas assim, às vezes eu tive vontade de ligar, mas vou ligar só o áudio mesmo, né? Eu sou uma pessoa super à vontade, não sou de ter vergonha, quem me conhece sabe como eu sou, mas eu ficar me vendo em vídeo eu tenho horror. Então, para eu ligar a câmera, porque eu tô assim, de coração aberto para te agradecer. Sou chorona, tá? Então, sou sentimental, então não liga se eu chorar. Também sou, ai, ai, ai. Então, assim, queria muito te agradecer você, a Ká. A Ká, eu acho ela de um amor, assim, de uma simplicidade, de um jeitinho tão bacana. Ela sempre tá avisando a gente, manda 2 mensagens, se possível, sabe? E eu tô assim porque eu fiquei por vai fazer 2 semanas já que eu tô com labirintite, acredito eu, labirintite emocional, então tenho passado muito mal. E fiquei até triste por sábado não participar do curso, né? Porque estava muito mal mesmo. Mas assim, Cris, o que eu tenho a te dizer é só gratidão, tá? Coloquei ali no painel encorajamento, porque assim, você nos encorajou muito. Você não tem noção. Otimismo e encorajamento. Porque, assim, você, como a colega de trabalho acabou de falar aí, falou agora há pouco sobre otimismo. É impressionante como você passa isso pra gente. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, otimista até demais, entendeu? Mas eu perdi meio que um pouco o otimismo nessa pandemia, sabe? Cheguei a um momento, assim, desesperador de dormir chorando, né? E eu fico muito feliz, porque se não sou eu, mas eu sinto que a minha chefe, a Anice também, o quanto que você encorajou, o quanto de segurança que você passou para ela e para a gente, né, otimismo, a ponto dela se reerguer, da gente se reerguer junto, porque somos uma equipe, e eu vejo como família, entendeu? E você só está sendo inclusa na nossa família, e isso é muito bom. Tá? Então, assim, te agradeço. Quando eu fiquei sabendo que você estava com corona, eu fiquei desesperada, fiquei orando, falei, papai do céu, não deixa acontecer nada com a Cris. Foi até meio Obrigada. Cris, né? Mas não deixa acontecer nada com a Cris, sabe? Porque logo agora que a gente está bem, eu sei que ela vai estar aí com saúde dessa. E eu orei muito por ti, eu quero que você saiba disso, assim, com toda fé, com choro, porque assim, eu lembrei de todas as vezes que você nos encorajou e como você fez falta nesses dias que você ficou, né, doente, e saiba que você está fazendo muita, como eu faço, está fazendo muito bem para a gente, Cris. Eu não sou muito boa com as palavras, mas assim, o que eu tenho para dizer é gratidão. E não só você, a Ká também, tá bom? E quando puder, dar um abraço na Ká, tá? Porque assim. Tá bom, Ká? Você deve estar ouvindo aí. Né? Se eu pudesse, eu abraçaria você pessoalmente, eu abraçaria a Cris, entendeu? E só tenho que agradecer a vocês. Sou muito feliz, estou muito feliz e se Deus quiser, o ano que vem vai dar tudo certo. Eu sei que eu vou ter muitas dúvidas e eu sei que vocês vão ter toda a paciência do mundo para me auxiliar, para nos ajudar. Então, assim, eu não tô temendo isso, porque eu sei que o ano que vem vocês vão dar toda a força. E eu sei que eu vou ter a liberdade de tirar dúvida, não vou ter vergonha, porque eu sei que vocês é uma simplicidade de pessoas que ajudam da melhor forma possível. Então, muito obrigada, viu, Cris? Muito obrigada, Ká. Que Deus abençoe. Obrigada a você. Dê muita saúde para todos nós. Amém. Tá bom? Amém. Um beijo. Amém. Obrigada. Ó, estou toda arrepiada aqui. Eu não vou nem abrir a câmera. Para ninguém me ver chorando. Cá, para eu abrir a câmera, porque vocês são muito especiais, viu? Mas eu agradeço. Eu acho que pra gente é isso, sabe? E vocês também podem ter certeza que já fazem parte aqui da nossa família, faz parte do nosso coração. Toda a nossa entrega, e nós nos entregamos de corpo e alma, para a educação, é 100%, para justamente dar esse apoio, esse suporte, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa se apoiar, né? A gente precisa estar perto, estar junto e de fato, assim, eu confio muito na educação, eu acredito muito nas pessoas, né? Em todas as pessoas. Eu acredito muito no professor, no gestor, eu acredito muito nessa união, sabe? Eu acredito muito nas crianças. Eu gosto tanto, eu amo ouvir os alunos, eu acho que eles têm tanto a dizer, eles têm tanto, eles contribuem tanto.
sempre que me perguntam, mas eu não sei, o que você acha? A gente faz assim ou faz assado? Já perguntou para eles? Porque são eles são os maiores interessados, né? E eles têm total condição de participar dessas decisões. Tudo que envolve o aluno, ele tem que participar, ele tem que dar a contribuição dele, ele tem esse direito até, né? Então, é isso, assim, eu acho que isso tem muito a ver com essa simplicidade também, né? De justamente valorizar o potencial do outro, e todos temos muito potencial. Então, fico muito feliz e pode ter certeza que vocês encontraram aqui pessoas que vão sempre, sempre, sempre lutar junto com vocês. Se vocês precisavam de qualquer apoio, pode ter certeza que chegou aqui alguns braços para ajudar nessa luta. Cá, eu acabei de perguntar agora há pouco, que eu estava desesperada, porque eu queria responder, eu queria participar, de colocar lá no painel. E, gente, falar, meu Deus do céu, eu sou leiga. Como eu sou leiga com essas coisas? E como vocês me deixam à vontade, mesmo errando, eu fui lá e consegui mandar, entendeu? Então, é assim que eu sei que vai ser, né? Eu sei que eu sou leiga, eu aprendi muito, né, com tecnologia, mas falta muito para aprender. Mas vocês nos deixam tão à vontade, Cris, cá, que antes eu tinha vergonha. Eu tenho um pouco de vergonha de falar, nossa, o pessoal vai falar para mim, nossa, você não sabe isso, né? Mas vocês conseguem deixar isso, conseguem deixar a gente à vontade para isso. Por isso que eu estou otimista do ano que vem. Porque eu acho que aqui ninguém está aqui para ninguém tá para julgar, tá para ajudar. Jamais. É isso Exatamente. que eu sinto. Entendeu? Exatamente, exatamente. Eu acho que pode ser também, porque eu também não sei, sabe? Então, eu acho que eu te entendo. E aí fica fácil, né? Então, apareceu aqui meu nome, Cris, apareceu meu nome. Então, apareceu lá, essa nova geração, e depois que eu vi que não era isso. Mas tá tudo, o que vale tá tudo ótimo. Participar, foi a boa vontade Exatamente. de participar. Isso, para mim, certeza. já é muito importante. Com certeza, com certeza. Mas para a gente é isso, assim, não existe certo e errado, né? E se a gente se propõe ao novo, é isso, gente, é processo, faz parte, né? Então a gente vai aprendendo fazendo, né? Como eu sempre falo, a criança ela aprende a andar caindo, ralando o joelho, é assim, com a testa roxa, né? Ninguém sai andando de uma vez, de primeira. Né? Então, todo o conhecimento, a gente fala tanto na construção do conhecimento, mas a escola, ela colocou na nossa cabeça a ideia de que o erro é errado, de que errar é errado, né? De que a gente não pode errar, né? Porque senão a gente vai perder nota, e a nota num contexto de punição. Se você errar, você vai ser punido. Sua nota vai diminuir por causa disso. Você vai ser culpado por isso. Então, por isso que nós temos... isso está tão internalizado, isso já é tão natural. E aí, por isso que é uma mudança de mindset, né? E aí, até mudar tudo isso dentro da gente primeiro, leva tempo. Por isso que eu falo que é uma construção, que é processual, que a gente tem que dar tempo ao tempo. E a gente vai estar aí, ó, firme e forte. Com certeza. Mas obrigada por tudo. Obrigada por você merece. cada palavra. Você merece que eu ligue a câmera. A minha superação. Com certeza. Ai, gente, que delícia. Mas olha, muito, muito obrigada. Eu acho que fica aqui a nossa gratidão também por todas as escolas, por todas as professoras, as gestoras que participaram desses nossos encontros, desses bate-papos. Eu acho que foram super produtivos e não só com novos conhecimentos, mas nesse apoio, né, entre todas nós, e que nós possamos nos encontrar aí durante todo o ano que vem, em muitos outros momentos ainda. Logo, logo está saindo o meu livro, viu? Vocês não esqueçam aí, por gentileza, de ler.
Eu vou compartilhando com vocês quando sair. E Vai em janeiro estar nas livrarias, em todas as livrarias, Cris? Como é que vai ser? vai, sim, Ah, vai então tá estar bom. sendo editado lá pela editora Cortez. Claro que eu estou falando sobre metodologias ativas, né? Que eu não sei fazer outra coisa. Então, depois, quando tiver tudo redondinho, quando já tiver sendo comercializado e tudo mais, eu conto para vocês. Mas a gente vai se ver pessoalmente. Em janeiro nós faremos aí as capacitações, depois as assessorias, enfim, a gente ainda vai se encontrar bastante. E que o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai poder ter esses nosso chazinho da tarde novamente, os nossos encontros aí. Não sei que horário, né, gente? Porque aí, se Deus quiser, estaremos no presencial. Mas a gente vai encontrar um cantinho na agenda para dar certo para todo mundo.